Você já ficou doente ou incapaz de sair da cama depois de um período estressante na sua vida? Ou você estava vivendo uma situação ali de estresse, de problema e você, do nada, adoeceu? Você, sei lá, tá dormindo mal, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não tá se sentindo bem, aí de repente você pega uma gripe? É claro que a gente não pode generalizar e achar que tudo é sempre isso, mas é muito verdade que o nosso corpo, ele comunica quando ele está precisando de uma pausa. É como se o seu corpo falasse assim: tá, já que você não para, eu vou te parar. É como se ele estivesse mostrando para você que alguma coisa está acontecendo e que você precisa parar um pouco e se cuidar. Porque quando a gente adoece, o que acontece? Você se volta para si. Você vai se cuidar, você vai ficar de repouso, você vai tomar um medicamento e aí você tira um pouco do foco das coisas que você está fazendo para olhar para si. Quando você cai gripado, fica muito doente, às vezes você não consegue nem trabalhar. Então o corpo, quando ele está com muito estresse, com muita agitação, com muita tensão, com coisas mal resolvidas, é muito provável que em alguma área ali do seu corpo isso vai se manifestar. E aí, de novo, a gente não pode banalizar isso e generalizar e achar que tudo é por causa da sua mente. Não é, mas pode ser. Existem vírus, bactérias, às vezes você tem algum comportamento que vai trazer um adoecimento, isso sim, tem uma coisa biológica acontecendo. Mas essa questão emocional é muito importante para você olhar para o seu corpo. Por que eu quis trazer esse vídeo aqui? Porque muitas vezes a gente acaba entrando num ciclo de adoecimento e a gente fica ali, obviamente, buscando tomar remédio, buscando uma causa biológica. Deixa eu tomar um remédio, fazer isso para resolver. E aí você faz, aí você se cura um pouquinho, mas não resolve. Pode ser que essa questão de saúde que você tenha é uma coisa muito mais enraizada. Por exemplo, o burnout é um sinal muito claro disso. O que é o burnout? É um adoecimento físico por conta de um esgotamento emocional, mental. A pessoa entra num estado ali tão profundo, tão forte de esgotamento que o corpo colapsa. Existem muitos sintomas emocionais para o burnout, mas a maioria deles são físicos também. Então a pessoa começa a dormir mal, fica com problema de estômago, começa a ter dor de cabeça, fica muito doente, porque é o organismo mostrando que alguma coisa está errado. Porque o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, tudo. Se você está vivendo alguma situação muito difícil, você obviamente vai ter sintomas emocionais, mas o seu corpo também vai manifestar. E o que acontece então quando você vive um estresse constante? Na sua vida é um estresse que não passa, não acaba nunca. O nosso corpo é como se ele fosse assim um receptor de tudo que você passa na sua vida. Coisas boas, coisas ruins, o nosso corpo ele vai guardando. É como se ele fosse ali um diário de tudo que você viveu e da forma como você viveu. Então, o nosso corpo representa, muitas vezes, até fisicamente falando também, coisas que a gente viveu na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. A gente, muitas vezes, lembrando ou não. E por que muitas vezes acontece de a gente ter doenças autoimunes, um AVC, alguma coisa muito mais séria? Porque a gente vai acumulando aquilo, a gente vai guardando, e a depender de como a gente reage e lida com aquilo, aquilo pode estourar numa doença. Na psicanálise, e eu não sou psicanalista, tá? Eu sou da abordagem da logoterapia, existe um termo chamado órgão-alvo. O que significa isso? Tudo que você vive e muitas das suas emoções reprimidas, existe um órgão no seu corpo que ele é o alvo daquilo. Então, uma coisa muito comum que acontece, a pele, como você sabe, é o maior órgão do corpo humano. Muitas vezes, não todas, obviamente, mas muitas vezes, problemas de pele está muito relacionado à questão emocional da pessoa. Então, a pessoa tem uma coceira muito forte, quando ela está muito estressada ou muito irritada, começam a aparecer algumas coisas no corpo, mancha, irritação. Você pode ter certeza que é alguma coisa emocional. A ansiedade traz muitos problemas de pele, porque é o corpo, de novo, manifestando aquilo que está acontecendo internamente com você. Por isso que é muito importante a gente ter esse entendimento, para que quando a gente estiver vivendo uma situação estressante, um momento difícil, você também observar no seu próprio corpo. O seu corpo é uma informação importante de como está a sua saúde mental.
E aí você tem um problema de pele, você passa creme, hidrata, passa pomada, faz tratamento e nada resolve. Eu já atendi casos de pessoas que têm questões, às vezes até doenças autoimunes. Eu já atendi uma paciente que zerou uma doença autoimune depois que ela começou a fazer terapia. É claro que eu não estou falando aqui que, de novo, eu nunca quero generalizar tudo e não de uma forma rasa. Mas muitas vezes quando a gente se olha, se cuida, se entende, lida com questões, a gente resolve problemas que a gente nem estava buscando resolver. Foi uma surpresa quando isso aconteceu com essa paciente. Ela foi fazer o exame de rotina e não tinha nada ali. Ela estava num processo terapêutico longo já. Por quê? Porque muito provável essa doença autoimune foi causada por alguma questão que estava lá muito enraizada e guardada. Quando ela começa a olhar para aquilo, como consequência positiva, ela se curou de uma coisa que ela nem estava olhando para aquilo naquele momento. Então, essa coisa da psicanálise, desse órgão-alvo, é exatamente assim. Então, você tem alguma coisa, dado gastrite, dor de cabeça, algum problema motor, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é o seu corpo mostrando para você que tem alguma coisa aí que você precisa parar para olhar. Mas, por a gente não saber disso, passa batido. A gente não olha, a gente segue o barco e vai, toma um remédio, faz um tratamento aqui e ali e não para olhar. Então, quando você tem esse entendimento e você olha de uma forma mais profunda, a chance de você, pelo menos, no mínimo, minimizar essa dor, esse sofrimento, essa questão física que você está sentindo é muito grande também. O nosso corpo, ele se adapta constantemente para a sobrevivência. Como eu já falei em um outro vídeo, o nosso cérebro, ele não foi feito, ele não existe para a gente ser feliz. Ele existe para a gente sobreviver. Então, quando você vive uma dor, um trauma, um estresse muito grande, é como se o seu corpo e a sua mente se separassem por uma questão de sobrevivência. Então, tudo que você viveu, tudo que você sentiu, o trauma que você viveu, ele fica ali armazenado, ele fica ali guardado como uma informação de sobrevivência. Então, vamos supor que você está vivendo uma situação que talvez nem de forma consciente você lembre de alguma coisa que você já viveu. O teu corpo, na hora, ele vai falar, presta atenção aqui, ó. Você já viveu alguma coisa parecida. Então, presta atenção, porque você está em risco de não sobreviver mais. E aí estoura uma doença, uma dor, alguma coisa, porque é o seu corpo te mostrando que alguma coisa ali nessa situação é parecida com alguma coisa que você já viveu. É um sinal de alerta. Então, por isso que é importante a gente saber ler a gente mesmo. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quando você começa a fazer essas associações, você tem um controle maior sobre a sua mente e até sobre o seu próprio corpo. Porque, embora a sua mente ela possa esconder, reprimir, guardar, fingir que nada aconteceu, e guardar uma dor, por exemplo, um estresse, o seu corpo não faz isso. Você pode seguir em frente e falar, não, tudo bem, vou seguir, mas o seu corpo não faz essa distinção. Ele sempre vai guardar e lembrar das coisas que você viveu. E aí como que ele vai te mostrar isso? Como que ele vai trazer isso à tona? A mente traz isso à tona fazendo você lembrar. O seu corpo mostra fisicamente para você. Então tudo é informação de toda a experiência de vida que você tem, toda a sua história, tudo fica gravado. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não entenda o que de fato aconteceu, fica ali no corpo. Eu vou te dar um exemplo, não é uma questão de doença, de diagnóstico, nada disso, é uma outra coisa. Por exemplo, nós temos rugas, né? As nossas linhas de expressão. Eu tenho uma bem marcada aqui, que inclusive não sai mais, está marcada. O que significa essa linha de expressão aqui, ou essas rugas que você tem? Todas as vezes que você se movimentou, sorriu, chorou, é uma marca no seu corpo das suas experiências. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu tenho uma marca aqui muito profunda, porque de me expressar, de falar, então fica registrado no nosso corpo. É uma forma do corpo também mostrar, é uma marca que você tem que mostra toda a sua experiência. Por que pessoas mais velhas têm mais marcas? Claro que existe o envelhecimento da pele, existe todo um processo de envelhecimento, mas é a marca da sua vida. As coisas que acontecem, por exemplo, no seu corpo. Você que é mãe, o seu corpo mostra que você é mãe. Ainda que você faça uma cirurgia, reorganize o seu corpo, tem uma marca em você da sua maternidade. Então, nesse sentido, o nosso corpo sempre vai mostrar a nossa trajetória de vida. A gente pode mudar? Claro. Claro que pode, com certeza pode. Então, se você tem um estilo de vida que te tornou uma pessoa acima do peso, você pode ressignificar esse estilo de vida para ter um corpo diferente. Você não precisa ficar com essa marca
para sempre. Você não precisa ficar com isso impresso em você para sempre. Você pode, em alguma medida, fazer coisas para mudar isso, assim como a sua saúde. Você está doente porque você está muito estressado, está muito irritado, está passando por muitas coisas. O que você pode fazer, além de tomar remédio, além de melhorar o seu estilo de vida para não adoecer mais? Olhar para o seu emocional, olhar para a sua história, revisitar a sua experiência para ver se isso daqui não é consequência de uma vida. Por que tem pessoas que adoecem muito pouco? Eu sou uma pessoa que praticamente não fica doente. Não fico doente. Talvez seja genética, talvez alguma coisa. Quando eu fico, é alguma coisa muito assim, pontual. Por quê? Eu não sei exatamente te explicar biologicamente por quê, mas é muito verdade que eu sou muito conectada com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com o meu corpo, com que eu penso demais. Eu falo que é uma bênção saber disso, mas ora pode também trazer um adoecimento. Eu penso muito, eu reflito muito, eu cuido muito disso. Então é super raro eu ficar doente. O dia que você me vê de cama é porque alguma coisa muito séria aconteceu. Por isso que eu sou tão a favor do autoconhecimento. A gente pensa que autoconhecimento é você saber quem é, você se entender um pouco. É muito mais profundo que isso. Por isso que aprender a se conhecer mais não é só sobre se conhecer, mas é também uma prevenção da sua saúde. Você está também olhando para a sua saúde quando você entra nesse processo de autoconhecimento. Eu vejo isso claramente com os meus pacientes que estão em terapia. Muitos, às vezes, chegam adoecidos ou numa constante de estar sempre doente. E isso, quando a pessoa entra num processo, você não vê mais. Ontem eu escutei isso de uma paciente minha. Meus amigos estão falando que depois que eu comecei a terapia, eu tô diferente, eu tô mais leve, eu tô mais tranquila. Parece que eu tô levando a vida de outro jeito. E isso, obviamente, faz com que ela lide com as suas questões até de saúde. Ela saiu de um burnout, por isso que entrou em terapia. Então muda tudo, até a saúde física é capaz de mudar quando você entra num processo de autoconhecimento. Por isso que eu faço esses vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram também. Por isso que eu tenho o Encontre-se, que é a minha jornada de autoconhecimento que eu criei para você se aprofundar ainda mais nisso. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado. Você clica lá, tem um vídeo falando sobre o Encontre-se, como funciona. Se você está nesse ciclo de adoecimento, de estresse, você está sempre doente, quando você mergulha nesse processo mais profundo de autoconhecimento, na sua saúde física, isso também vai ser benéfico. Se fizer sentido para você, você entra lá comigo nesse processo de autoconhecimento que com certeza vai mudar muito a sua forma de se relacionar, não só com o mundo, mas com você mesmo. E para te ajudar nesse processo, eu vou deixar um outro vídeo aqui no final para você, com 9 perguntas para saber se você se cuida. Como é que você vai fazer um autocuidado? Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, o que fazer. Eu falei de coisas bem profundas aqui, mas atitudes simples que você começa a ter no seu dia já te ajuda nesse processo. Então assiste esse outro vídeo aqui que vai te ajudar ainda mais nesse processo de autoconhecimento. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.